Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. No episódio de hoje, vamos conversar sobre um tratado ético-religioso da tradição hindu chamado Bhagavad Gita. Para isso, convido a professora Érica Calvelage, da Nova Acrópole de São Paulo. Olá, Érica, seja muito bem-vinda. Olá, Pedro, muito obrigada. Bem, Érica, essa obra nos traz elementos muito filosóficos, mas antes de entrarmos nesses ensinamentos, no que essa obra pode nos ensinar de maneira bem profunda, eu gostaria que você nos contextualizasse do que se trata o Bhagavad Gita, qual é o tema do Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita é um livro que é considerado um livro sagrado do hinduísmo, é um livro muito antigo da Índia. E ele é, na verdade, um trecho de uma obra maior que se chama Mahabharata. E é um trecho bem específico que conta uma parte de uma grande guerra. O Mahabharata se conta que ele fala um pouco sobre a própria história da Índia e sobre, principalmente, duas linhagens de uma mesma família e uma guerra constante em relação ao trono, quem deveria governar. E essa história, ela tem um significado simbólico e, como você mesmo colocou, também é um tratado ético. A obra do Mahabharata e, portanto, também o Bhagavad Gita, esse trecho específico, vai contar sobre uma guerra entre uma linhagem que merecia o trono e teria condições de governar e de legislar com justiça, com bondade, expressando o melhor e inspirando que cada um pudesse cumprir com o seu lugar. E a outra parte, que estava no trono na maior parte do tempo, seria uma linhagem da família que estaria, num sentido simbólico, cega para a verdade, cega para a realidade e, portanto, não teria a mesma condição de governar. O nome dessas duas linhagens são os Pandavas e os Kauravas. E se conta que os Kauravas eram filhos de Dhritarashtra, pronunciado mais ou menos assim, e ele era um rei cego. Isso que eu coloquei dessa simbologia de estar cego para a realidade. E por isso ele era o primogênito, mas ele não seria o real herdeiro do trono. E o seu irmão, Pandu, era um irmão mais novo, mas ele não tinha nenhuma deficiência que o impedisse de reinar numa cidade principal que se chamava Hastinapura. Essa cidade, se a gente traduz etimologicamente, ela significa cidade do elefante e seria, portanto, a própria cidade da sabedoria, porque o elefante, para a Índia antiga, é um símbolo de sabedoria. Um símbolo de sabedoria porque ele é gigante, ele tem as orelhas muito grandes, os olhos pequenininhos, a boca muito pequenininha e ele desvia até da trilha de formigas para não pisar em cima delas e não machucá-las. Mas quando algo é necessário, ele corre em direção ao que precisa ser feito. E, portanto, essas duas linhagens, os Kauravas e os Pandavas, vão guerrear muito no Mahabharata. E o Bhagavad Gita é um texto muito especial, porque ele conta o momento prévio a uma das batalhas principais entre Pandavas e Kauravas, e ele é um diálogo entre um desses Pandavas, que é Arjuna, que simbolicamente vai nos inspirar em relação à nossa própria ação como humanidade, com Krishna, que é o seu mestre e que representa essa expressão da própria sabedoria e talvez até do nosso mestre interior, do que a gente tem para aprender com as nossas intuições mais profundas e mais verdadeiras que vêm de dentro. Bem, Érica, então você fala desse contexto, né, da obra Bhagavad Gita e ela nos traz alguns ensinamentos importantes, como, por exemplo, essa
trajetória do príncipe Arjuna que vai em busca da conquista dessa cidade. E que analogia nós podemos fazer entre a cidade, Arjuna, e o caminho do filósofo, o caminho daquele que está buscando a sabedoria? A relação, uma delas que a gente pode fazer, né? O interessante dessas obras é que nós podemos fazer muitas relações, podemos extrair muitos ensinamentos, mas uma das visões que a gente pode ter é que Hastinapura seria essa finalidade última, seria isso que há a ser conquistado. E o que a gente tem a conquistar como ser humano? Não é algo fora. A gente leva em consideração o que filósofos de muitas épocas falaram. A verdadeira conquista humana, ela está dentro e não fora. Então, que lugar seria esse tão especial como uma cidade de sabedoria dentro de nós? Talvez a gente possa considerar que seria a conquista do nosso verdadeiro eu, da nossa identidade e da expressão humana livre, com um verdadeiro livre-arbítrio, de não ser escravo dos instintos, das circunstâncias, dos apelos que vêm do mundo exterior e às vezes até das paixões do mundo interior, mas sim ser livre para escolher de acordo à sua própria vontade. A autonomia dessa sua vontade e dessa sua expressão ética, expressão justa. Então, a Hastinapura pode representar isso, essa conquista desse nosso lugar de direito, mas que nem sempre é assumido por todo ser humano e talvez o sentido da vida tenha relação com essa conquista. Arjuna representa essa parte de nós que aspira por essa conquista, que merece essa conquista, talvez o ponto em que o ser humano geralmente se encontra na sua vida. É um ponto em que algo o puxa para esse seu lugar de direito, mas também algo ainda se identifica com os próprios Kauravas e com a vida material e, de alguma forma, até não quer entrar nessa batalha, que é uma batalha em direção à conquista de si mesmo. Porque o Bhagavad Gita, esse trecho especial do Mahabharata, ele vai contar o diálogo em que Krishna ajuda Arjuna a entender por que ele deve lutar. Que Arjuna começa desanimado e ele vai ganhando forças à medida que recebe ensinamentos muito profundos sobre a vida. Vai se impulsionando, vai se motivando a sair do primeiro capítulo, que é o desânimo de Arjuna, até chegar à resolução de que é isso, estou completamente convencido, agora eu vou dar os passos e vou dar os passos pelo motivo certo. E vou lutar pelo motivo certo. Então Arjuna representa essa nossa parte que precisa compreender a verdade para poder chegar a expressá-la cada vez mais e a lutar por ela. E é muito interessante isso que você coloca, Erika, porque há um trecho na obra Bhagavad Gita que Krishna, esse mestre, né, que está abrindo esse caminho para Arjuna conquistar essa cidade mais alta dentro dele mesmo, esse lugar mais alto dentro dele mesmo, Krishna coloca que a vitória para Arjuna está garantida, basta que ele lute. E isso é muito interessante e a gente pode entrar e cair em algumas contradições, né? De como, por exemplo, então, para que eu vou lutar, né? Ou, por exemplo, a ideia do destino ou do livre-arbítrio, que está muito presente nesse tratado, né? E essa tendência de cairmos numa armadilha. Destino ou livre-arbítrio? Então, Erika, como podemos filosoficamente compreender essas duas ideias, né? Que está tão presente nessa obra, o Bhagavad Gita? Tem até um trecho em que Krishna fala para Arjuna, nessa busca de convencimento filosófico, de compreensão de por que deve lutar. Ele fala o seguinte para Arjuna: deves estar atento ao teu dever. Tu, que és um príncipe da casa de guerreiros, tens por dever combater com resolução e heroísmo. O dever de um soldado é combater e combater bem. E é exatamente isso que você colocou. É uma relação entre a escolha
e o dever. E esse dever talvez tenha muita relação com a explicação que eu dei da própria Hastinapura. O nosso verdadeiro dever tem uma relação muito íntima com quem nós somos e talvez com a missão que nós temos a cumprir, que pode ser algo muito específico para cada ser humano. Ao mesmo tempo que a finalidade da vida do ser humano, se a gente considera que essa sabedoria é algo comum e que vai nos integrando, cada ser humano vai expressar isso de uma forma muito particular. E o que Krishna vai ensinar para Arjuna e o que era ensinado desde a Índia antiga e acaba conversando de forma, não por acaso, de forma muito direta com muitos outros filósofos de muitos outros tempos, é que existe uma lei que rege o mundo, o universo, a vida dos seres humanos, que os indianos chamavam de Dharma. E essa lei, ela vai expressar esse sentido da vida, a direção, o dever de cada um. É como um quebra-cabeça gigante perfeito, matematicamente preciso, em que cada peça se encaixa à medida que encontra onde deve se encaixar e vai formando uma imagem cada vez mais bela à medida que se encaixa. Então, cada ser humano, dentro dessa concepção, teria algo a cumprir. E se não cumpre com isso, estaria faltando com a sua responsabilidade. E há uma lei complementar, que não é diferente. É a mesma lei, mas com uma expressão separada para nos dar mais clareza. É a lei do karma. Essa lei do karma seria o quê? Uma lei que nos ensina que, como tudo segue uma direção muito precisa, e o ser humano tem a possibilidade de fazer escolhas, de tomar decisões, e talvez a nossa vida, ela exista para que a gente aprenda a tomar as melhores decisões, para que a gente aprenda a agir de acordo ao dever. Existe uma lei que nos ensina que quando a gente não cumpre com o nosso dever, de alguma forma a vida, a natureza, vai nos ensinar que o nosso dever era outro. Vai nos ajudar a retomar essa direção mais alinhada ao nosso verdadeiro eu, que seria o karma. Seria como uma mão do destino que nos empurra de volta para o caminho certo. Nos leva de volta para essa trilha, essa caminhada que deve ser feita por todo ser humano em direção à sabedoria, porque é nosso dever. Então, dentro disso, às vezes a gente pode pensar, puxa, então, no fundo, não tem escolha. A gente já foi escolhido. Mas a grande escolha, e que pode parecer muito simples falando assim, mas que é algo muito profundo, a grande escolha que a gente precisaria fazer e deveria fazer de acordo a esses ensinamentos é cumprir com o nosso papel. Fazer a nossa parte. Mas fazer a nossa parte não por qualquer motivo, ou não para agradar os outros, não por um motivo superficial. Cumprir com o nosso dever sabendo que esse é o nosso dever, com uma convicção profunda, com um sentido de identidade, com uma entrega do nosso eu interior, que a gente pode chamar, e uma entrega à busca dessa própria unidade, dessa própria lei que está por trás de tudo. E muitos filósofos vão falar sobre isso, e quando falam sobre isso vão dar o nome de ética. E ética é o quê? É essa matéria que nos ajuda a tomar as melhores decisões em toda a nossa vida cotidiana, profissional, em toda a existência. Você falou sobre essa tomada de decisão, né? A obra Bhagavad Gita começa com essa necessidade de Arjuna tomar uma decisão, né? Então, a imagem de Arjuna indo para essa batalha, né? Ao lado de Krishna, para a tomada de Hastinapura, e naquele momento que a batalha está próxima de começar, né? Arjuna pede então que Krishna
o leve ao meio do campo de batalha e ele consegue ver os dois exércitos, né? E nesse momento de tomada de consciência dessas duas propostas, né? Desses dois lados, Arjuna desanima, como você bem colocou, né? Que é o início dessa obra, dessa grande obra, né? Então, como filosoficamente, Erika, a gente pode refletir sobre esse momento, né? Porque muitas vezes nas nossas vidas nós vamos nos deparar com esses momentos de escolha. É como numa encruzilhada, né? Para que direção eu vou, né? Para qual lado da rua eu vou virar, né? Então, como filosoficamente a gente pode entender esse momento de Arjuna, né? E como entender também o desânimo de Arjuna, né? Nesse momento de escolha? É uma ótima pergunta, porque talvez isso seja um fato principal dentro da obra, que nos ajuda a entender de forma muito prática como viver esses ensinamentos no dia a dia. Esse momento inicial da batalha é um momento muito bonito, em que Krishna, que é a própria sabedoria encarnada, como eu falei, vai levar Arjuna para enxergar a batalha de cima. E o que quer dizer isso? Arjuna quer entender o que está acontecendo e enxergar a uma maior distância. E quer poder perceber todos esses outros pontos de vista que podem existir, que geralmente não estão evidentes quando nós estamos no meio do olho do furacão. E no nosso dia a dia, quando nós temos que tomar essas decisões, às vezes teremos em nós emoções que vão acabar de alguma forma nos impedindo de enxergar o que é real, o que é verdadeiro, e até talvez nos façam, em alguma medida, esquecer quem nós somos e para onde nós estamos indo. E também, no nosso dia a dia, além das emoções nossas, podem vir as emoções externas dos outros e também as nossas opiniões, nossos preconceitos sobre tudo o que está acontecendo. E o que simboliza essa subida às alturas do carro de guerra de Arjuna com Krishna para poder enxergar a batalha de cima? Simboliza algo que a gente pode nomear como elevar a consciência ou ficar mais consciente, enxergar a vida com mais profundidade, conseguir despersonalizar ou deixar a nossa visão parcial um pouco de lado e enxergar a circunstância com mais imparcialidade, o que vai permitir necessariamente mais justiça, o que vai permitir que talvez até a gente perceba que a ação que os nossos instintos ela está sendo estimulada, talvez ela seja uma ação egoísta. E talvez a melhor ação seja algo que a gente não gostaria de fazer, que vai gerar um incômodo, que vai gerar até um desgaste interno, mas que é importante e que é o mais ético. E se o sentido da vida do ser humano é se aproximar dessa sabedoria, dessa compreensão, de uma harmonia com o todo, de uma expressão de bondade, a nossa decisão não pode estar pautada pelo nosso agrado ou desagrado, pelo prazer ou pela dor. A nossa ação, de acordo a essa obra tão bela, ela deveria estar pautada pelo nosso maior bom senso de todos, que é esse nosso senso de verdade. O senso que vem da onde? Desse nosso ser interior, que é a própria Hastinapura, que está de alguma forma sempre nos inspirando e nos mostrando esse caminho em direção à ética, a melhor expressão de nós mesmos. Nessa obra milenar, toda essa profundidade que você nos coloca é ensinada a Arjuna a partir de uma relação muito bonita, que é a relação mestre-discípulo.
e que talvez nos nossos momentos atuais essa relação não esteja presente ou seja difícil encontrarmos esses pontos de luz, né? Esses seres capazes de ensinar sobre essas escolhas mais profundas e mais internas do ser humano. Então eu gostaria que você falasse também sobre esse ponto de vista da filosofia, como essa relação ela vai impulsionar a trajetória de Arjuna e como essa relação ao longo da história da humanidade tem impulsionado esses seres humanos que querem se aproximar um pouco mais de si mesmos. Essa é uma relação que é realmente muito exemplar. É a relação de quem sabe um pouco mais, de quem sabe um pouco menos. E uma relação bonita entre esses dois, porque é de quem quer ensinar, quer que o outro aprenda e reconhece que se o ser humano precisar tomar decisões, precisar aprender a fazer escolhas conscientes, escolhas pelo motivo certo, não adianta só empurrar em direção à ação, mas sim é necessário fazer um trabalho mais difícil, despertar essa compreensão profunda no outro e despertar a sua própria vontade para poder tomar as melhores decisões que vão estar alinhadas à própria inteligência. Portanto, essa relação que a gente pode chamar de mestre-discípulo é uma relação de, nesse caso, a gente não pode considerar nem só um ser humano, né? Krishna é muito sábio, essa expressão da própria verdade. É uma honra muito grande para Arjuna ter alguém tão sábio sendo seu mestre. Também não deve ser por acaso. Falam todas as civilizações que cada discípulo vai encontrar o seu mestre quando estiver pronto. E que, de acordo ao Dharma e o Karma, vai ter aquilo que merece. Que bom, né? Aquilo que precisa. Mas Krishna vai representar esse ser humano muito sábio, que também é muito generoso, que está ali completamente entregue com muito amor para ensinar tudo o que tem de melhor e para falar da forma que Arjuna possa entender. E com muita paciência, porque a obra inteira é ele explicando para Arjuna, olha desse ponto de vista, e agora olha desse outro ponto de vista, e agora desse outro. E você quer isso? Eu vou fazer, mas eu acho que você não vai conseguir entender dessa forma, mas eu vou fazer. É muita paciência e isso é totalmente próprio de alguém que tem uma relação de amor. Um amor muito profundo, não é só um amor que a gente acaba confundindo às vezes com paixão, mas é um amor como um vínculo entre almas humanas, entre essa parte mais íntima de cada ser humano com o outro. E o discípulo, por sua vez, para ter um mestre, como eu falei, isso deve estar de acordo ao Dharma e o Karma. E o discípulo é esse que tem uma postura receptiva, no sentido de que ele quer aprender, ele quer encontrar a verdade, ele sabe que falta, sabe que tem coisas que ele ignora, precisa de uma ajuda. E o que o mestre vai representar? Ele vai representar essa possibilidade de um apoio na própria elevação da sua consciência. O mestre vai impulsionar a que esse discípulo, que nessa obra é Arjuna, possa enxergar de um ponto mais alto, desse ponto de vista do mestre, e aí possa perceber até que algumas coisas são muito mais pequenas do que parecem quando a gente está perto. E à medida que vai aprendendo com o seu mestre, vai tomando as decisões de acordo a esse outro ponto de vista, possa aprender até a ser cada vez mais independente nesse processo, à medida que vai reconhecendo que esse mestre fora, ele é uma lembrança do seu mestre interior. Porque se a gente reconhece esses vínculos entre os seres humanos como algo real, e que talvez a gente possa se vincular a toda a humanidade, e que talvez, recordando uma outra época, mas uma ideia muito afim, talvez a humanidade seja uma alma única, como dizia Platão,
Se a gente recorda disso, então tá tudo interligado. E esses seres humanos que estão à nossa volta, ainda mais esses que querem nos ensinar, eles são uma recordação de algo muito verdadeiro que está dentro de nós. E não é à toa que nessa relação mestre-discípulo há uma identificação profunda. Não é à toa que vai haver confiança, porque há uma recordação íntima de uma sabedoria, uma verdade que já está dentro do coração de todo ser humano. E à medida que nós nos esforçamos para conseguir ter essa visão mais ampla, para conseguir confiar, ouvir e também investigar, fazer as perguntas certas, essa obra é um bom exemplo de como fazer perguntas certas, de como escolher as perguntas que vão fazer um sentido. Eu tive um professor uma vez, dentro do curso de filosofia, quando os alunos perguntavam, ele sempre questionava: essa pergunta, ela vai ajudar você a trilhar melhor o seu caminho em direção à sabedoria? Ou é só um interesse, uma curiosidade intelectual? Com isso, ele não precisava responder muitas perguntas. Então, na relação mestre-discípulo, é importante saber fazer as perguntas certas, que vão nos ajudar a nos levar em direção à verdade. Como aprender a fazer? Fazendo. E tendo esse genuíno interesse em ser melhor e reconhecendo também que à medida que há uma relação mestre-discípulo, à medida em que nós vamos alcançando cada vez mais essa conquista de nós mesmos, a gente pode também ajudar a ensinar outros seres humanos. O que talvez forme até algo que a gente pode imaginar como uma corrente de vários elos, e cada um desses elos seriam essas relações tão belas entre seres humanos que a gente pode chamar de mestre e discípulo. O mestre é discípulo de outro mestre, que vai ser discípulo de outro mestre, e assim sucessivamente, até talvez em algum momento abarcar toda a humanidade. Bem, Erika, falamos de elementos diversos, importantes e profundos sobre o Bhagavad Gita. Gostaria então que nesses momentos finais do nosso podcast você trouxesse uma conclusão, um resumo das ideias centrais dessa obra tão importante para a história da humanidade, essa obra milenar que trouxemos hoje para a reflexão filosófica do nosso podcast. Bom, essa obra daria para a gente ficar falando sobre ela por horas, né? Talvez daria para estudar o Bhagavad Gita a vida inteira. E ainda faltarem elementos, ainda faltar alguma coisa para alcançar essa verdade. Mas os pontos principais que a gente trouxe hoje e que já valem várias reflexões são essa existência de uma guerra interior, a existência de partes em nós, linhagens diferentes, que expressam essa justiça, essa bondade, porque enxergam a realidade, e uma parte de nós que não enxerga, uma parte de nós que tem mais relação com a matéria do que com o que está para além dessa matéria. E acaba, de alguma forma, nos levando a nos aprisionarmos a essa matéria e de nem sempre sermos justos, se não há uma direção maior. Então, a existência dessa guerra, e conceber isso já muda a perspectiva da vida. Já faz com que cada decisão de cada instante da nossa vida possa ser direcionada por isso. E à medida que a gente busca tomar as melhores decisões e busca reconhecer que existem seres humanos, ainda bem, que têm toda essa generosidade e entrega para nos ensinar a tomar cada vez as melhores decisões, a gente pode caminhar de forma firme em direção à sabedoria, buscar cumprir com o nosso dever, que é uma ótima bússola para nos levar em direção à conquista de nós mesmos. E fazendo isso, o primeiro passo é o quê? É esse primeiro capítulo e é a própria obra inteira. É aceitar a guerra e ir para a guerra, ir para o movimento, ir para a ação. Porque na própria obra também Krishna fala para Arjuna que
a ação é sempre mais valorosa. A gente precisa se mover. E não adianta só ler e achar bonito, ou achar as ideias muito inspiradoras. A principal mensagem que esse livro sempre me traz e que traz a todos os filósofos é que a vida é agora. E a gente precisa ir para a ação, precisa viver, tomar as decisões, não ficar em cima do muro, saber quem nós somos e buscar expressar isso da melhor forma possível até aprender a fazer isso com mais sabedoria. Bem, Érica, então que levemos essa mensagem tão bonita e tão profunda para as nossas vidas, para a nossa ação, para o nosso dia a dia. Érica, muito obrigado pela presença mais uma vez em nosso podcast. Seja sempre muito bem-vinda e até uma próxima. Muito obrigada. Até as próximas. Bem, e para aqueles que querem entrar em contato conosco, podem fazê-lo através do nosso e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para saber mais sobre a filosofia como arte de viver, pode acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antonin Dvorak e chama-se Sinfonia número 8 em Sol Maior, Adágio.